Nós estamos estudando a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, e nesse capítulo a gente encontra o apóstolo Paulo vivendo um momento muito decisivo da sua vida. A Bíblia não diz exatamente como foi, ele não dá detalhes, mas Paulo tinha convicção de que ele sairia da cidade de Éfeso, onde ele tinha sido pastor por 3 anos, plantou aquela igreja, e ele iria agora para Jerusalém, e Deus já havia falado para ele, eu não sei explicar como, a Bíblia não diz detalhes, de que lá em Jerusalém ele seria preso, e que viria um tempo de grande luta, provação na vida dele, e que esse tempo de prisão, de luta, de provação, era o propósito de Deus para a vida dele. Eu comecei a pregar esse texto, e eu falei que esse sermão está dividido em 3 tempos. Ele lembra do passado, ele fala do presente e ele profetiza a respeito do futuro. E nós começamos a olhar as lembranças do passado, e na lembrança do passado ele relembra aqueles líderes valores ministeriais, valores de vida cristã, valores da obra de Deus que precisariam estar no coração deles. E lembrem, esses líderes eram profissionais, eram trabalhadores, alguns trabalhavam no mercado, outros eram agricultores, outros eram comerciantes, eles eram homens e mulheres como você, como eu, que abriam a sua casa para a palavra de Deus ser estudada, para orarem, e sabiam que Deus tinha um propósito para a vida deles. Então o que eu quero dizer com isso é que essas palavras e esses valores são para você, são para mim, são para todos nós que dizemos sermos cristãos comprometidos com o Senhor da glória. Eu queria ler para você os versículos 18 até o verso 21. O texto vai do verso 13 até o verso 38, mas o meu tempo está pequenininho, então eu vou reduzir o texto para a gente trabalhar em cima desses valores que estão aqui, 18 até o verso 21. A Bíblia diz assim: quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. E vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Paulo começou então a lembrar o passado. Ele disse assim, que o servo de Deus, o ministro de Deus, ele precisa ser a encarnação da mensagem que ele prega. E por isso que ele olhou para os seus liderados e disse assim: vocês sabem como eu vivi no meio de vocês. Porque se eu pregar uma mensagem e você perceber que na minha vida essa mensagem não tem sentido, isso vira hipocrisia, e a mensagem ela passa a ser desacreditada por causa do mensageiro. Se você crê no Evangelho, mas não vive o Evangelho, não coloca em prática a palavra de Deus na tua vida, você é um testemunho negativo lá fora, que as pessoas vão olhar: isso é Evangelho? Então eu não quero para a minha vida. Mas se você vive o Evangelho, mesmo que eu tenha dúvidas sobre a doutrina, eu vou dizer: tem alguma coisa bonita nessa vida, e eu tenho que dizer que tem alguma coisa boa que está acontecendo nessa vida. E queria lembrar outros valores. Próximo valor parece estranho para nós. Ele vai dizer lá no seu texto: vocês sabem como eu vivi, vocês sabem como eu trabalhei, vocês viram o espírito de humildade com que eu trabalhei, e que muitas vezes eu trabalhei chorando. E aí a gente vai aprender um outro valor do serviço cristão, o valor de que quando nós estamos no projeto de Deus, nós devemos ter dentro do nosso coração uma disposição
sacrificial. Tem muitas igrejas que estão pregando que se você receber Jesus como Senhor e Salvador, você não vai ter mais doença, você não vai ter mais problema financeiro, você vai ser um herói que não vai pegar nada em você. E eu quero dizer que é mentira. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia disse o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus disse isso, porque eu venci o mundo. E ao contrário, a Bíblia vai dizer que algumas vezes, por causa daquilo que a gente crê, e por causa dos valores que a gente abraça, que são valores para nós, que são importantes para nós, porque são importantes para Jesus, algumas vezes nós seremos perseguidos. Jesus disse que muitos dos seus discípulos seriam perseguidos. Jesus disse ainda que alguns perderiam algumas coisas, mas ele disse também: olha, se você perder alguma coisa por minha causa, lembra que ainda aqui eu vou te dar 100 vezes mais e depois vou te dar a vida eterna. Mas ele não disse que você não teria que passar por tribulações, por lutas e por dificuldades. Ao contrário, o que Jesus está dizendo é que se você compreende que isso é um valor para a tua vida, e se você entende que esse propósito que Deus colocou para você é de fato importante, você vai investir a tua vida nesse projeto. E quando a gente investe a vida da gente num projeto, nem tudo é alegria. Tem dias que a gente diz: como é que vai ser? De que jeito vai ser? Às vezes, quando a gente lê as histórias missionárias, a gente pensa, não é, que tudo aconteceu automaticamente. Mas, queridos, muitas daquelas histórias têm um intervalo de dias, meses, às vezes anos, de gente orando, clamando a Deus, pedindo a misericórdia de Deus. Próximo valor que a Bíblia vai nos apresentar, ele vai aparecer nos versículos 33 a 35, onde a Bíblia diz assim: não cobicei a prata nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. E em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Próximo valor é um valor muito complicado para se entender no contexto fora da fé. Qual é o objetivo do seu trabalho? Qual é o objetivo do seu trabalho? Paulo está falando de grana aqui. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, para acumular alguma coisa. Eu não estou dizendo que você não tenha que trabalhar. A Bíblia diz: quem não trabalha não coma. Então, se você não quer comer, viver só de luz, tem uns doidos que vivem só de luz, né? Então, se você não quer comer, quer viver só de luz, então não precisa trabalhar. A Bíblia é o contrário, diz: se você quer comer, tem que trabalhar, porque o trabalho vai te dar o pão de cada dia. É isso que a Bíblia diz. Mas qual é o objetivo desse trabalho? Não é a gente ajuntar coisas, é a gente ter um propósito maior e fazer coisas que sejam de impacto do reino de Deus, da bênção de Deus na vida de pessoas. E se eu não entender que a minha vida tem que ter um propósito maior do que construir uma casa, do que ter uma chácara, de ter uma casa na praia, de poder deixar uns dólares no cofre, de ter investimento, então eu não entendi nada sobre o reino de Deus. O que Deus está dizendo é: seja uma bênção nessa terra, com tudo que você é e com tudo que você tem. E sabe o que Deus está dizendo? Não queira nada de ninguém, queira ser uma bênção
E o Deus que te abençoa vai te dar mais possibilidade de ser mais bênção ainda na vida das pessoas. O que eu gosto no reino de Deus é que Deus não só pede para a gente colocar o dinheiro da gente, seria fácil, mas quando Ele pedir o teu dinheiro, Ele vai dizer: você vem junto para fazer a administração disso? E aí Ele vai dizer: vem cuidar das crianças comigo, vem aqui cuidar dos drogados comigo, vem aqui ensinar música comigo, vem aqui. E a gente não vai só colocar dinheiro, porque Deus não quer isso. Deus quer que a gente coloque a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso sonho, o nosso projeto, e a gente participe da alegria da colheita, de ver as coisas mudando na vida das pessoas. Isso é bênção de Deus. E aí então Paulo vai dizer: a coisa mais abençoada é dar do que receber. Por fim, ele termina com 2 outros valores que eu vou somente citar, porque o nosso tempo já foi. Ele diz assim: vocês sabem que eu tinha um compromisso de anunciar toda a verdade de Deus, tanto em público como em particular, e que a minha mensagem é o testemunho do Evangelho da graça de Deus. 2 valores mais. Primeiro, a gente tem que falar tudo o que Deus colocou na nossa mão, no nosso coração e na sua palavra, precisa ser dito. E às vezes a gente ser sal da terra e luz do mundo não é tão fácil, porque o sal, quando pega numa ferida, dói para chuchu. E às vezes quando a gente anuncia a palavra de Deus, a gente mexe em feridas da sociedade, e não é fácil. Eu já disse aqui para vocês que eu li um livro interessante de um pregador que pregou um sermão que não foi esquecido por mais de 50 anos. E esse pregador pregou na cidade de Little Rock, no Arkansas, no auge da segregação racial. E um dia ele chegou no púlpito, pregou a sua Bíblia e falou para a sua igreja de brancos que era pecado o racismo, e que a partir daquele dia, naquela igreja, negros e brancos poderiam frequentar e sentar nos mesmos bancos, usar os mesmos banheiros, comer no mesmo restaurante, participar da mesma classe de escola dominical. Eu estou falando de uma coisa que parece tão absurda para nós, mas queridos, naquele tempo aquilo era um absurdo pregar, tanto que o sermão dele foi colocado nos jornais da cidade de Little Rock, que era a capital do Arkansas, e ele foi criticado no país inteiro. Alguns elogiaram lá longe, outros criticaram bem perto. Alguns saíram da sua igreja e disseram: essa igreja vai fechar. Outros disseram: não, ela vai se encher, porque isso vem de Deus. E eu tenho certeza que foi um tempo de grande angústia no coração desse homem, mas aquele homem não seria servo de Deus se ele não dissesse que era pecado. E mesmo que aquilo que ele estivesse dizendo que era pecado fosse contra os bons costumes daquele tempo, e fosse contra uma boa política de relacionamentos, se ele não fizesse isso, ele não seria servo de Deus. E o que a Bíblia está dizendo é: querido, se você é um servo de Deus, você vai ter que ter um compromisso com a palavra de Deus em todo o tempo, em todas as circunstâncias. E há coisas que você vai dizer: olha, eu não concordo, eu não participo, eu não me junto nesse processo, eu não assino, ou eu não trabalho, ou eu peço demissão. E algumas vezes você fará isso com lágrimas. Mas se você não puder fazer isso, então Jesus não é o Senhor da tua vida. E aí ele termina dizendo assim: e tudo que eu preguei, ainda que era complicado às vezes, sempre foi pura graça de Deus. E ele entende que ele antes tinha sido o mais complicado dos homens da face da terra, perseguidor da igreja, o cara que não tinha tolerância nenhuma com os cristãos. Mas ele disse: hoje estou aqui porque um dia a graça do Senhor Jesus foi me encontrar e me salvou, me redimiu, mudou minha cabeça, mudou minha visão. Então tudo o que acontece só pode acontecer pela graça de Deus.
Eu queria terminar essa meditação orando com você. A gente faz sempre isso, nós oramos juntos. E eu queria orar por algumas coisas que vão passando às vezes pela nossa vida e que a gente não se apercebe. Eu quero dizer para você que um dia você foi chamado pelo Espírito Santo de Deus. Se você é uma pessoa que teme a Deus, que tem um compromisso com Jesus, se você é um cristão que tem um pacto com o Senhor, a Bíblia diz que ninguém procura a Deus espontaneamente. Está na Bíblia. É porque um dia Jesus foi lá e bateu na porta do teu coração, mexeu com a tua vida, mexeu com os teus valores, é que você assumiu um compromisso com Ele. E se você é uma pessoa que tem um compromisso com Deus, então você é um chamado de Deus, alguém que Deus foi lá, chamou e você ouviu. E aí o Espírito Santo de Deus está dizendo para você: filho, eu queria que esses valores começassem a fazer parte da tua vida. Que valores, Senhor? Que valores? O valor de você me seguir em qualquer tempo da tua vida, no tempo bom, no tempo ruim, no tempo que você entende, no tempo que você não entende. E aí o Espírito Santo de Deus vai dizer para você: filho, você pode crer que eu continuo no controle, mesmo quando você não entende o que está acontecendo? Aí você vai dizer para Deus: Senhor, mas a angústia do meu coração é porque eu não tenho controle. Ele diz: eu sei. E sabe, o que você não sabe é que você nunca teve controle. Você só achava que tinha controle. E eu hoje estou te ensinando que eu sou aquele que tem todo o controle. E eu quero continuar guiando a tua vida. Você pode andar comigo. E você vai dizer: mas Senhor, isso é um passo de fé diferente para mim. É. Mas isso é fé. E hoje o Senhor vai dizer para você: quer andar comigo assim? Sabendo que você não tem controle. Mas eu vou ter o controle. E vou cuidar de você. E vou te mostrar o caminho. E vou te ensinar os próximos passos. E aí o Espírito Santo de Deus vai continuar conversando com você e vai dizer: filhinho, está disposto? Vem comigo, vem. Ah, Senhor, eu quero. Me ajuda, eu tenho medo, mas eu quero. Aí o Senhor vai dizer para você: tem mais. Você vai ter que colocar toda a tua vida na minha mão. Porque o culto que eu espero não é uma liturgia, é você inteiro, inteirinho, tudo, até aquilo que está naquele quartinho você vai colocar na minha mão. Mas não dá para fazer de jeito diferente. Filho, você quer me adorar, quer me cultuar? Então anda comigo. E ele vai dizer: eu vou mexer em tudo, vou te dar sonhos diferentes, projetos novos, vou mexer nos seus investimentos. Ninguém vai mais mexer, só Jesus. E aí de repente vai começar um novo projeto da nossa vida. E sabe o que é tremendo? É que não importa a idade que a gente tenha, não importa a idade que a gente tenha, Deus sempre tem um projeto para mim, em qualquer tempo da minha vida. Basta a gente estar disponível para isso. E hoje eu queria orar com pessoas que estejam disponíveis para deixar Deus revelar para você o que sempre Ele fez e que você talvez tivesse dificuldade para entender. Ele continua no controle. E às vezes o que a gente precisa é ter a coragem de dizer: Senhor, eu nunca tive o controle, só o Senhor tem o controle, e eu vou me colocar nas tuas mãos. E aí nós nos tornamos o culto vivo, santo e agradável a Deus.
E nós vamos estar dizendo isso para Jesus: Jesus, o controle é teu, sempre foi, mas agora eu assumo, e os projetos daqui para frente serão teus. Eu só quero ouvir a tua voz. O Senhor me revela, o Senhor fala comigo, o Senhor me mostra. Eu quero segurar na tua mão e seguir o teu caminho, do teu jeito. Me ensina, fala com Deus. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos amados. O Senhor viu cada célula do corpo deles ser formada, e a tua palavra nos diz que o Senhor amou cada célulazinha que foi formada. E eu quero te pedir que nessa hora o Senhor revele para esses teus filhos que o Senhor continua sentado no trono e que se importa com a vida deles, e que o controle é teu, e que eles nunca estiveram fora do alcance nem da sua vista, Pai, nem do controle do Senhor. E eu quero te pedir que nessa hora o Senhor segure na mão deles, e que o Senhor caminhe com eles dia após dia, dia após dia, e que eles saibam que o Senhor e eles estão ligados por um amor tremendo que foi revelado na cruz do Calvário por Jesus. Senhor, eu quero te pedir, vem com teu Espírito Santo. Alguns estão passando por lutas, por tribulações, eles não conseguem enxergar o sol, só vem nuvens, e às vezes ficam pensando: Senhor, será que tem jeito? E eu quero te pedir, Senhor, revela o teu poder, a tua graça, e que esse tempo seja o tempo em que o Senhor vai recolher no teu odre essas lágrimas e registrar no teu livro o que elas significam, e revelar o teu poder acontecendo na vida deles. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor não mande um anjo, mas que o Senhor mesmo segure na mão deles, e que eles possam sentir a mão do Todo-Poderoso segurando na mão deles e guiando o caminho deles cada dia. Senhor Jesus, que a vida deles seja um louvor a Ti, um culto, lá no trabalho, lá na família, na administração financeira, lá em qualquer área, que eles sejam um culto para o Senhor, e que os sonhos, os projetos não serão de terceiros, que o Senhor revele para eles e diga: estou te chamando, estou te escolhendo, vem comigo, você vai ser bênção nessa terra. E eles talvez digam: Senhor, mas eu estou todo quebrado, todo machucado. Ele diz: não faz mal, eu vou te reconstruir inteiro, e enquanto estou fazendo isso, eu vou fazer de você uma bênção nessa terra. Põe a tua mão de poder sobre eles e abençoa. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.